Olá, pessoal! Bem-vindos ao Infinito Afeto. Hoje com uma pergunta. Você sabe por que os contos de fadas são tão importantes para as crianças? Normalmente os pais esperam que seus filhos pensem e enfrentem, como adultos, todas as questões que se apresentem a eles. No entanto, para que a criança consiga ter o entendimento sobre as coisas que a cercam, é fundamental que ela conte, além da participação dos pais, com a herança cultural e experiências como aquelas que incluem as histórias da carochinha e os contos de fada. A literatura infantil, de todos os recursos que a criança tem a seu favor, é a que melhor explica os papéis sociais, contribuindo, portanto, para que aos poucos ela construa um corpo de conhecimentos que a possibilite entender os elementos que compõem este mundo complexo que a cerca. Uma boa história infantil deve ser capaz de prender a atenção da criança, de entretê-la e de despertar sua curiosidade, ao mesmo tempo em que enriquece seu vocabulário e sua cognição, fazendo com que ela identifique por si só quais emoções representam fonte de ansiedade para ela. A partir do momento que ela consegue descobrir a origem do que a aflige, é provável que ela encontre nos personagens das histórias infantis soluções para seus problemas, medos e dificuldades. Os contos de fada são atravessados por referências e significados simbólicos, todos importantes para que a criança consiga se organizar e dar um sentido coerente a tudo o que sente. A tradição oral, garantida pelo hábito de contar e recontar histórias, sustentou de uma geração a outra a transmissão de muitos saberes ancestrais. Se por um lado, a maioria dos contos de fadas aborda temas angustiantes como disputas entre irmãos, morte da mãe ou do pai e reis que foram pais mais velhos, aumentando a possibilidade da criança se tornar uma jovem órfã, a exposição de dilemas existenciais, por outro lado, implica e simplifica todas as situações, permitindo que a criança enfrente o bem e o mal e se coloque diante das questões éticas e morais, as quais exigem uma tomada de posição. Atualmente, na pós-modernidade, a criança ainda é vista como frágil e inocente, como nos moldes do começo da Idade Moderna. E na tentativa de protegê-la, as histórias contemporâneas escritas para elas raramente mencionam a morte e o envelhecimento, e com o objetivo ainda de não conflitá-las, sequer abordam os problemas existenciais. O mesmo se dá com a releitura dos contos, das histórias e das músicas antigas. Nem a conhecida música Atirei o Pau no Gato resistiu aos apelos chamados politicamente corretos. Hoje a criança que não pode cantar que atirou o pau no gato e que ele morreu é a mesma criança que faz bullying e ataca não só com palavras, mas com paus e todo tipo de artefatos, colegas e amigos da escola. E por que isso acontece? Justamente porque a criança necessita que, de uma forma simbólica, lhe sejam dadas sugestões sobre a forma dela poder lidar com questões como a raiva, inveja, ciúmes, tristeza, solidão e medo de ser abandonada. Porque a criança que Freud percebeu, além de manifestações afetivas, como o amor, a ternura e a dedicação, também é capaz de todos esses outros sentimentos. Ela não é inocente, muito menos um anjo de candura e pureza, como é ainda hoje a expectativa dos pais, da escola e da sociedade.
Porque os pais da atualidade, inteligentes que são, bem intencionados e tão preocupados com a maturação adequada dos filhos, privam a criança da leitura de uma história, não fazem mais rodas de contação de história, tiram o valor do conto de fadas, impossibilitando-as de ter acesso aos recursos simbólicos que essas histórias oferecem para deixá-las à deriva na companhia de telas e aplicativos. A quem esse comportamento interessa? Aos adultos ou à criança? Bem, esse é o assunto que eu trago para que pais, professores e cuidadores possam, quem sabe, refletir sobre ele. Se gostaram, compartilhem, curtam e ativem o sininho para que mais pessoas possam pensar sobre o tema.